Ou seja, depois de tudo que aconteceu, quer dizer, Rússia e Irã muito mais próximos, né? Mais uma Sim, derrota estratégica dos Estados Unidos. Você tem sim. enfatizado isso nos seus vídeos, nas colunas. E você falou da viagem para a China, né? Como é que a China está jogando, acompanhando, Pepe, nesse contexto? Você sabe como são os chineses, né, Leonardo? Você já teve umas experiências ao vivo. É muito sofisticado e é extremamente discreto. Eles já Observam, né? observam, eles nunca entregam um jogo estratégico em verborragia, em retórica antes. É tudo de uma descrição exemplar. E quando eles vão falar sobre um assunto extremamente complicado, é sempre usando metáforas e figuras de linguagem, algumas delas vindo a história milenar das dinastias chinesas. Evidentemente, os ocidentais não entendem absolutamente nada. E, no momento, não há nenhuma ilusão quanto a essa visita. Para eles é uma visita desconfortável, porque eles sabem que Trump vai chegar lá fazendo exigências na frente de Xi Jinping, e Xi Jinping vai simplesmente olhar para o outro lado e continuar tomando seu chá. Não vai acontecer nada. Ou seja, é uma visita que não vai resolver todos os contenciosos da guerra das tarifas, da guerra de inteligência artificial, da guerra tecnológica, nada. Nada. Mas como está no protocolo, e os chineses respeitam o protocolo como se fosse uma dádiva de vários panteões divinos, vai rolar desse jeito. Mas não vai resolver nada na relação super contenciosa China-Estados Unidos. É por isso que os nossos amigos do Guanchá ou em outros analistas independentes, no momento ninguém está entrando em muitos detalhes. E está todo mundo, evidentemente, prestando muita atenção no Irã e em termos de como a China está apoiando o Irã, mas de longe. A Rússia agora, com Putin diretamente, com o encontro com o Arakshi e falando com Trump no telefone, a Rússia agora está... a velha expressão skin in the game, né? A Rússia agora tem pele no jogo. Você até usou uma expressão na sua coluna que ela entrou no chat, né? Quer dizer, mais ou menos. Entrou no chat. Literalmente. Todo mundo viu que ela entrou no chat. Os chineses é outra história. Os chineses estão lá atrás. Ou seja, o que, por exemplo, Lavrov e Wang Yi estão falando no telefone esses dias? Tudo isso que a gente está conversando aqui. Mas, evidentemente, os russos passaram todo o briefing do que aconteceu nos dois encontros, o ao vivo e no telefone, para os chineses. Porque a intercalação das alianças estratégicas é de uma sofisticação muito impressionante. Eles têm alianças estratégicas um com o outro, entre os três. E eles sabem que esta guerra, mais uma vez, que vocês no Brasil agora já sabem perfeitamente, é uma guerra contra os BRICS, é uma guerra contra o Sul global e é uma guerra contra a formação do mundo multipolar. Isso não poderia estar mais claro para Pequim, Moscou e Teherã ao mesmo tempo. Então, eles têm que coordenar tudo isso. Evidentemente. Agora, isso vai mudar alguma coisa em Washington? Não. Esse é o problema. Porque você basicamente está lidando com um personagem extremamente volúvel, incandescente, despreparado, com sinais já de demência, sob pressão enorme de quem tem compromat em cima dele e de quem deu dinheiro para a campanha dele e de quem o sustenta politicamente, e relativamente isolado do resto do país, na verdade. A guerra é extremamente impopular nos Estados Unidos, em todas as faixas sociais. E, mais uma vez, Zhu Zhuang, qualquer movimento que ele faça, que é uma decorrência do seu movimento inicial, que foi um desastre absoluto, porque você não pode entrar numa guerra estratégica como essa totalmente despreparado, como ele pode escapar da sua derrota estratégica? O que é a ligação direta entre essa derrota estratégica
no Irã, Leonardo, com a derrota estratégica na Ucrânia. Que ele herdou, a diferença é que ele herdou. Na Ucrânia, ele está herdando a derrota estratégica que começou na administração anterior, mas ele tem que administrar isso. Não sabe. E não tem uma saída, Pepe, que seria, por exemplo, demitir o Hegseth, falar que a culpa foi do secretário da guerra e ponto final? Porque tem um movimento para demitir. Mas essa é a solução mais simples e é sempre a solução do Trump. Né? A solução do Trump é sempre botar a culpa em alguém e mudar a narrativa. Isso, aí fala de mudar a narrativa, como é que você viu o não, mas na Casa Branca? Ainda que ele faça isso, o que é muito simples, é um golpe de caneta, literalmente, vai resolver o zugzwang estratégico dele? Não. Não, ele fala que venceu a guerra. Mas não resolve, Leonardo, porque se ele demite esse tonto absoluto, que ele colocou como secretário das guerras eternas, e aí, bom, vencemos. Ele faz um discurso, acabou a guerra, vencemos, vamos fazer outra coisa, vamos invadir Cuba, o que tiver vamos na cabeça. Para a Copa do Mundo chegou a Copa. E o problema é que ninguém quer ir para a Copa do Mundo agora. Né? Também outro problema. Ninguém quer ir para a Copa do Mundo. Bom, isso vai resolver o X da questão, que é a derrota estratégica do Império? Não. Se ele faz isso e ele diz vencemos, estou caindo fora, é o fim, não só o fim da hegemonia americana no oeste da Ásia, mas o fim da hegemonia americana, da talassocracia americana pelo planeta. Ok, eles conseguiram ter uma mini vitória na Venezuela, não foi muito complicado. O choque da realidade é o Irã e é o Estreito de Hormuz, que, se ele tivesse assessores com conhecimentos mínimos de geografia e militares, teriam dito, olha, a gente não pode fazer isso porque eles vão instrumentalizar o Estreito de Hormuz. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Você falava aqui, Pepe, você falava... Eu estava falando isso há meses. Há anos a gente estava conversando sobre isso. Na década passada, para vocês terem uma ideia, quando eu ainda estava no Asia Times, várias colunas que eu fiz eram sobre a possibilidade do Estreito de Hormuz ser bloqueado. E a gente tinha reports da Goldman Sachs, a gente tinha conversas com traders do Golfo Pérsico, e os caras estavam falando, olha, se isso acontecer, explode tudo. Ou seja, todo mundo sabia disso. O Zoltan Poznar, quando ele era o assessor especial, o advisor especial do Credit Suisse, ele tinha uma newsletter que ele mandava para os clientes toda semana. O Zoltan falava praticamente toda semana do Estreito de Hormuz. Antes dele cair... Ele saiu do Credit Suisse no final. Todo mundo sabia disso. O pessoal em Wall Street sabia disso também. Como é possível que o presidente americano não tenha essa informação? É possível... por várias razões, Leonardo. Ele não escuta ninguém que não reconfirme os seus próprios preconceitos. Número 2, ele está rodeado de imbecis absolutos. Todos. Não tem nenhum que se salva. Stephen Miller, aquele absolutamente estúpido secretário do Tesouro, Bessent, ex-asset do George Soros, todos são os idiotas. Ninguém, 5 minutos, pega o ouvido do presidente e fala, olha, isso é um suicídio político seu, se você fizer. Não aconteceu. Mais uma vez, ele está pagando agora por um erro inominável, geoestratégico, geopolítico, geoeconômico, militar e de conhecimento básico de política. E não tem como, não tem saída, não tem saída. Ô Pepe, mas nessa questão de mudar a narrativa, acho que é importante a gente ouvir como é que você viu o atentado, ou o suposto atentado na Casa Branca. False flag. Nossa, false flag total. Você viu o vídeo do cara correndo, passando no meio de um detetor de metal? Os caras estavam dormindo do lado do detetor de metal, literalmente. Sai o cara de uma sala logo atrás. E o mais louco é que tinha uma história de isso está num dos vídeos. Tinha um cachorro que invocou com ele, porque o cachorro deve ter snifado
Ah, esse cara tem armas. Aí veio alguém e puxou o cachorro. O cachorro saiu da história. Na hora que eles puxaram o cachorro, ele sai da sala correndo e passa na frente do detetor e entra. Na verdade, a gente não sabe onde ele entrou, porque ele não estava no mesmo andar do presidente, Leonardo. Ele estava no andar de baixo. Então, quando ele foi apreendido, ele não estava na sala onde estavam todos os correspondentes e onde estava o presidente no palco. Ou seja, toda a história tem um furo atrás do outro. Os nossos amigos ex-CIA, inclusive o nosso amigo Larry Johnson, os caras picotaram a história toda completamente. Falaram, foi um false flag, vagabundo ainda por cima, que não convenceu ninguém. E você viu quanto tempo durou essa história, né? Um dia. Ninguém mais fala. Desapareceu. Depois de um dia desapareceu. O mais legal foi aquela senhora roubando garrafas de vinho e aquele que ficou lá tomando, sentado. Sabe quem é aquela mulher que roubou a garrafa de vinho, Leonardo? Não. A mulher do embaixador ucraniano em Washington. Ah, olha só. Mais uma para conta da Ucrânia, então. São os vagabundos, né? São os ladrões. Corruptos, ladrões, bárbaros. Bom, você viu o comportamento deles? Bom, eu vi muitos quando eu estava na Turquia. E muitos deles aparecem por aqui pela Ásia também. E todo mundo detesta. Eles se acham, eles se auto-intitulam vítimas, que devem ter direito a tudo. Bom, falando em Ucrânia, Pepe, muitos ataques terroristas, né, na Rússia, quer dizer, você está enxergando um conflito na Ucrânia ou não? Não, um horror e essa história está começando a pegar fogo, Leonardo. Está começando a pegar fogo em termos de opinião pública. Tem uma enorme parte da opinião pública russa que está começando a ficar muito, muito puta com a falta de reação a esses ataques à infraestrutura de energia russa, de petróleo, de refinarias e de energia. E, bom, para mim é muito delicado falar sobre isso. Por exemplo, eu não posso escrever sobre isso. Eu tenho que ser muito... Porque eu visito a Rússia constantemente, contatos, etc. E isso é o tipo de conversa que a gente tem num jantar privado e off the record. Porque todo mundo sabe qual é a estratégia a longo prazo do Putin, que é uma guerra de atrito, e, por enquanto, ela não tem prazo para acabar. Porque essa guerra de atrito não é necessariamente apenas contra a Ucrânia, é contra a OTAN inteira. E o raciocínio estratégico de Putin, e eu não diria todos do Conselho de Segurança, mas de uma boa parte, tem alguns que são contra, por exemplo. Por exemplo, o chefe do FSB, o Bortnikov, ele é contra. Ele é daqueles, não, tem que cortar a cabeça da cobra. Mas ele não é a maioria. E ele não é o Putin. É de que isso tem que ir até o ponto onde eles acham que enfraqueceram a OTAN o suficiente, e aí eles vão desferir o golpe final. O problema é que isso já passou de 4 anos, né, Leonardo? E vai entrar no 5º. E não há nenhuma perspectiva de que isso possa acabar nos próximos meses. Real. É muito, muito perigoso. E o que está acontecendo do lado da OTAN? Eles deram uma fortuna para os ucranianos e estão coordenando, especialmente via os ingleses, que são mestres em operações terroristas, a ter praticamente um ataque por dia contra uma infraestrutura de energia russa daqui para frente. Ou seja, vai ficar cada vez pior. E vai ser, por exemplo, eles atacaram em Perm. Perm fica 1.500 quilômetros da Ucrânia. Daqui a pouco eles vão começar a atacar no extremo leste. E não tem resposta russa. Ou seja, a opinião pública está começando a ficar... E isso pode ser um problema sério. Vai ter eleição na Rússia, né? Se não me engano, é em setembro. Então... Falando em eleição, só um parêntese aqui. Como é que você avaliou a fusão dos partidos israelenses lá do
do Lapid e do outro lá, o antagonista, o Netanyahu. É um pior que o outro, né, Leonardo? Não, mesmo que sejam ruins, é possível... Ninho de víboras. Víbora 1, víbora 2, víbora 3. Mas está no cenário uma queda do Benjamin Netanyahu, na sua opinião? Bom, se eles se unem, é possível. Bom, a única coisa minimamente auspiciosa que se isso acontecesse é que finalmente ele iria para a cadeia, né? Porque ele também não foi perdoado, né, pelo presidente lá. Não, ele iria para a cadeia, literalmente. Mas nenhuma novidade, nenhuma possibilidade de esperar alguma coisa diferente desses outros caras. É tudo a mesma coisa, Leonardo. É tudo um horror. E, inclusive, os mais moderados, entre aspas. Anos atrás, quando eu estava em Washington, eu vi alguns desses caras ao vivo. Eles iam no National Press Club de Washington fazer coletiva sempre. E eles não respondiam nenhuma das nossas perguntas. Nunca, nunca. São todos extremamente arrogantes, altivos, donos da verdade e pensam em bloco. Não tem uma saída. Talvez menos genocidas do que Netanyahu, mas também ele chegou ao patamar Nec Plus Ultra, né? Ou talvez um banho de loja, né? Uma nova roupagem, né? Sim, basicamente. É quando eles tinham, por exemplo, aquela... Nossa, essa infeliz eu tive o desprazer de conhecer. A ex-ministra das Relações Exteriores, Tzipi Livni. Tzipi Livni era uma espécie de Shamir e Netanyahu com um taierzinho. Mas era a mesma coisa, a cabeça era a mesma. Cenário... Agora, essa é a grande pergunta que fica aqui para o nosso final, Pepe. Eu sei que está tarde aí. E o futuro da humanidade? Tem uma podcast seguindo a sua, tem uma outra daqui a pouco. Não, mas o futuro da humanidade, porque a gente está nessa encruzilhada histórica, né? Quer dizer, então, ou a derrota do Império, né? O Zugzwang aí que você falou, quer dizer, não tem movimento fácil, e a consolidação do mundo multipolar, que é um cenário possível, né? Mas esse ataque fulminante, quer dizer, pode ser um ataque com armas nucleares, pode ser algo desse tipo. Você vê esse risco, essa possibilidade no horizonte? Não, mas está na mesa, né, Leonardo? Isso é que é o pior. Ninguém em torno de Trump teve os culhões, os cojones necessários para dizer na frente dele que se ele tentar uma alternativa nuclear, é a debacle total na sequência. Vocês viram, não sei se isso saiu no Brasil, que numa reunião na semana passada, ele queria pegar os códigos nucleares e ele foi cortado diretamente pelo chefe do Joint Chiefs. Teve uma rebelião na frente dele. Fala, de jeito nenhum. Você não parece uma cena do Dr. Strangelove do Stanley Kubrick? É a mesma coisa. Ele virou o Dr. Strangelove. Me dá o código que eu vou soltar a bomba, eu mesmo. Ou seja, o nível de dissonância cognitiva dele é muito, muito perigoso. E como ele é totalmente imprevisível, e como o raciocínio dele não é sequencial, tudo é impossível, é epidérmico, ele pode tomar uma decisão completamente absurda, mesmo que 2, 3, 5 minutos depois ele fala, não, agora é muito tarde, mas aí as repercussões da decisão já estão em ação. Por isso, evidentemente, que até um general, pelo menos o cara teve a presença de espírito de falar, de jeito nenhum, o senhor não pode ter acesso a esses códigos. E isso, para ter acesso a esses códigos, precisa ter uma discussão do National Security Council em detalhe, onde todo mundo tem direito a voto. Mas esse é o problema. O sistema agora está subordinado a um personagem da volatilidade suprema, inconfiável, vingativo, carregando uma série de ódios ainda não exprimidos, espremido por uma situação que ele criou. Certamente ele não confia em ninguém. Ele só confia na família, e a família, vocês sabem muito bem o que é, aquela coisa absolutamente horrenda.
Ou seja, somos todos vítimas de uma decisão intempestiva, seja qual for. E se houver essa decisão, digamos, nesse fim de semana, assim que fechar Wall Street hoje às 4 da tarde, se ele aprovar um dos cenários que ele recebeu ontem do CENTCOM e do Joint Chiefs e atacar o Irã, finalmente vai estar aprovada por A mais B, C, D, Z, que a degringolada, que o desastre da economia global inteira pode ser atribuído a ele diretamente. No momento já é. Aí a gente vai ter a prova definitiva. Porque a resposta iraniana vai ser de acordo e vai ser, os iranianos já falam, não só vai ser de acordo, mas vai ser muito mais pesado. E a humilhação, mesmo depois que eles possam destruir um monte de... eles vão destruir infraestrutura civil do Irã. Vai ser um negócio horroroso, se for o que está prometido pelos generais americanos. Os americanos, os iranianos vão, pelo menos, afundar um porta-aviões. Basta eles afundarem um porta-aviões, Leonardo. Aí seria a humilhação total, né? É a humilhação absoluta. Você não tem como escapar do negócio desse. As bases, eles já destruíram praticamente tudo que tinha que destruir. E, evidentemente, transformar uma boa parte de Israel em um parque de estacionamento. Uma coisa que eles podem fazer, ainda não fizeram. Estão guardando para o momento certo. Então, o que você pode ganhar geopoliticamente e militarmente com uma decisão absurda dessa? Nada. Piora a sua situação. Mas, considerando a psicologia do personagem, a gente está num ponto tão fora do registro onde essa pode ser a opção dele. Porque a outra... pode ser uma interdição do Trump, né? Algum tipo de interdição dele. Não, teria que ter a 25th, a emenda 20, a emenda 25 da Constituição. Ele pode ser removido porque ele está incapacitado de exercer suas funções. E isso é um negócio que já está óbvio. Totalmente óbvio. Não para os republicanos hardcore, evidentemente. Mas já está óbvio para boa parte da opinião pública, inclusive. Diga. E aí, porque na verdade, aí o Império pode tentar um relançamento com outro personagem, alguma coisa do tipo, os democratas voltam. Leonardo, desculpe, claro, você sabe, nós somos otimistas, você também é um auspicioso otimista. Você sabe quem vai subir ao poder, né? Palantir. 2 anos. Palantir. Fala da Palantir, então, porque isso isso é um 10 horas de Palantir. 10 horas, porque eu não fiz uma coluna ainda. Eu estou com uma coluna pronta, eu não escrevi, porque os acontecimentos, a demência absoluta. Eu estou guardando um pouco, explicando o X da questão do tecnofeudalismo da Palantir e por que eles são tão perigosos. Muito mais perigosos do que todos os outros reunidos. Mas deixa eu escrever lá primeiro. Aí a gente faz uma live especificamente falando do futuro tecno-feudalista que quer, na verdade, quer nos comer todos, né? E o Peter Thiel comprou uma grande mansão em Buenos Aires. A Argentina é um país estratégico. Você viu exatamente? Talvez o imóvel mais caro de Buenos Aires, né? O imóvel mais caro de Buenos Aires, exatamente. E vocês sabem que todos eles têm bunkers espalhados pelo mundo inteiro, né? Da Nova Zelândia à Patagônia. Essa mansão em Buenos Aires é uma espécie de nó conectivo. Tem muitos bilionários que têm bunkers, né, Pepe? Eles esperam esse isso que eu estou te falando. Tem muitos na Nova Zelândia, alguns na Austrália, vários na Patagônia, e essa casa vai ser uma espécie de embaixada do sindicato Epstein em Buenos Aires, sob proteção do Serra Elétrica. Do Serra Elétrica. É muito, muito perigoso. Com 65% de impopularidade, né? A situação do mundo está ele está em 65% e caindo, né? Imagina. 65% e caindo. Bom, Pepe, você deve estar com outros compromissos aí. Vamos. Tem mais uma podcast depois de vocês, mas temos mais 5 minutos? Não, 5 minutos. Então, para você fazer uma amarração final. Posso te fazer uma pergunta? Claro.
porque muita gente na Ásia e na Rússia vai me fazer essa pergunta nas próximas 2, 3, 4 semanas. Qual é a perspectiva real da eleição brasileira? Olha, eu diria que o presidente Lula ainda é o favorito, né? Mas ele sofreu 2 derrotas importantes nessa semana. Pela primeira vez em mais de 100 anos, o indicado ao Supremo foi rejeitado. O Congresso se uniu, então, à extrema-direita, Flávio Bolsonaro contra o Lula, e também foram reduzidas aí as penas do Jair Bolsonaro, dos generais e tal. Agora, são coisas assim que mostram um governo fragilizado no parlamento, mas que, em tese, podem até dar votos ao Lula e tirar votos da extrema-direita, na minha opinião, né? Porque mostram o seguinte, quer dizer, tem um sindicato do crime se unindo também contra o Lula. O Lula está com muita energia. Eu entrevistei ele há 3 semanas, 4 semanas, com muita energia, está muito bem, com muita vontade, né? Eu acho que ele vai se reeleger. Até porque, Pepe, não sei se você viu aquele encontro da democracia em Barcelona, etc. e tal, que o Pedro Sanches organizou. Eu acho que o Lula está se tornando um símbolo, vamos dizer assim, dessa resistência a essa turma. E, obviamente, com o apoio dos setores do imperialismo também, né? Porque aquele encontro teve apoio da Open Society, do Soros. E apoio da Open Society direto, sim. Exatamente. Então, eu até ia te perguntar, quer dizer, se o Império não vai tentar um relançamento, né? Ah, não, agora, olha, o Trump foi um grande erro, vamos voltar com os democratas e vamos, sei lá, um imperialismo mais simpático, tanto nos Estados Unidos e até mesmo em Israel também, né? Quer dizer, com uma eventual queda do Netanyahu. Não tem imperialismo simpático, Leonardo, desculpa. Não tinha. O Biden era uma proposta de imperialismo bonzinho, né? Vamos dizer assim. O Biden... Não tem nem como definir. O Biden era o imperialismo esclerótico. Mas não tem imperialismo simpático, porque se você vê a doutrina de segurança nacional, que foi reescrita esse ano, se você vê o que o cara mais perigoso desse governo, que é o que está sempre na sombra, é o Elbridge Colby, que é o segundo do Pentágono. E esse cara ele é que está organizando a estratégia de ataque global do Império contra todos os polos principais do mundo multipolar. Não vai mudar. Pelo contrário, e se tem Palantir Vance na sequência, vai ser pior ainda, porque vai ser tudo isso dentro do invólucro de tecnofeudalismo e controle e de segurança máxima. A versão democrata, se houvesse, Leonardo, digamos na próxima eleição presidencial, que ainda é quase 3 anos, está muito, muito longe, ia ser um Biden light. Não, pelo que você coloca, essa doutrina de segurança nacional é permanente, é dos Estados Unidos. Ela é permanente. E está delimitado claramente. O inimigo principal é a China. E eles vão fazer de tudo possível, imaginário e impossível para o famoso containment, né? A contenção da China, que é cercar, conter e cortar as fontes de suprimento dos chineses, que é a lógica de que primeiro a gente controla Hormuz, depois a gente controla o Estreito de Malaca. É o tema de uma das minhas colunas essa semana. A Patrícia certamente vai traduzir essa também. O de Malaca é muito mais estratégico, né, para os chineses. É vital, muito mais estratégico, porque tudo que os chineses importam por mar do Golfo Pérsico tem que passar pelo Estreito de Malaca. Os países centrais, a Indonésia, a Tailândia, o que os tailandeses estão querendo fazer? Eles querem fazer um canal atravessando de onde eu estou aqui, do Mar de Andaman, para o outro lado, que é no Golfo da Tailândia, para justamente driblar o Estreito de Malaca. Mas isso, se sair, e vai custar uma baba de dinheiro, vai demorar muito tempo ainda. Durante esse interregno, os americanos vão querer aprontar alguma coisa no Estreito de Malaca. E é um perigo enorme, porque eles já fizeram um acordo de cooperação militar com a Indonésia. Os indonésios tontos, tentando fazer hedging de novo, temos que
Claro, a China é nosso grande parceiro, mas não podemos antagonizar os americanos. Me manda o ministro da Defesa indonésio para Washington assinar um acordo de cooperação militar com os americanos. Mas isso os chineses não dormiram durante vários dias depois dessa. E o que os americanos querem? Que já começaram a pressionar. Queremos direito de voo sobre o território indonésio, incluindo o Estreito de Malaca, que é dividido com a Malásia. Olha só. E veja bem, a Indonésia é membro pleno dos BRICS, Leonardo, e a Malásia é um dos partners. Olha a fria que esses caras estão agora. Por causa dessa, na verdade, essa estupidez geopolítica dos indonésios. Mais uma vez, é um governo militar. Esse cara, Prabowo, porra, esse eu conheço de velhas. Quando eu estava na Indonésia cobrindo a queda do Suharto, em 1998, adivinha quem estava já se posicionando para ser o novo presidente? Prabowo. Já era ele, né? Já era ele. São sempre os militares. Ou seja, esses caras não representam... Eles representam os interesses militares da Indonésia, não é a Indonésia como um todo. É uma loucura fazer um acordo militar com os americanos. Os outros BRICS vão bater no couro da Indonésia nas próximas horas. Vai ter uma reunião dos ministros das relações exteriores dos BRICS no mês que vem na Índia. Os caras vão jogar isso na mesa. Que história é essa desse seu acordo militar? Para encerrar, Pepe, alguma esperança em relação ao BRICS desse ano ou não? Não, infelizmente. Nada. Bom, vamos ver o que dá esse... É o mês que vem... Não, desculpe. É agora. Hoje é 1º de maio. No meio de maio, Lavrov vai, Wang Yi, teoricamente, vai. O que sai desse encontro dos ministros? Se não sair nada, ou seja, essa cúpula vai ser um desastre. E eles vão ter que confrontar a Índia, né, Leonardo? A Índia se aliou com Israel 2 dias antes da decapitação do Ayatollah Khamenei e da liderança política. Aí, Pepe, estamos convidados para comer um churrasco na Sérvia. Super sério. Não. Diga. Não, vamos encerrar aqui. Acabamos de receber um convite para um churrasco na Sérvia. Você pega um voo, eu pego um voo aqui do Brasil. Mas eu quero. Me bota lá no churrasco. Vamos direto. Você conhece a Sérvia? Você já foi à Sérvia, não? Não, eu fui à antiga Iugoslávia, Leonardo. Bom, quando era Iugoslávia. Mas eu nunca fui à Sérvia, país. E eu tenho leitores lá, isso é legal. Tem um monte de leitores na Sérvia. É muito legal. Tem um cara que sempre vai nos seus eventos aqui no Brasil. Espera aí que eu vou pegar um livro aqui rapidinho. Diga. Sim. Aqui, ó, interessantíssimo. O Márcio Forte, que me deu de presente esse livro aqui, ó, Sérvia. Ele me deu esse livro também, quando eu tive aí a última vez. Ele está sempre nos seus eventos aqui em São Paulo. E escreveu esse livro muito interessante, né? Quer dizer, porque o ataque do Clinton, da Madeleine Albright ali, quer dizer, foi uma coisa... Nossa, aquilo foi uma coisa horrorosa. Esse foi um dos... Olha, a quantidade de funcionários do Império que você não consegue nem qualificar como infra-humanos é gigantesca. Número 1 é Albright. A Madeleine, né? E tudo ali para botar uma base... mais repugnantes de toda a história da política moderna. O objetivo ali era botar uma base militar no Kosovo, não era isso? Sim. Que eles conseguiram, né? O Camp Bondsteel, no Kosovo, é a maior base do Pentágono fora dos Estados Unidos. É um monstro. Que é também, Leonardo, uma das maiores lavagens de droga do planeta. Que loucura, hein? As operações de droga... As black ops de droga da CIA, quando a droga chegava na Europa, adivinha para onde ela ia? Ela chegava diretamente no Camp Bondsteel. E de Camp Bondsteel ela era distribuída para o resto. Pepe, então toma um cafezinho aí, vai para a próxima. A única saída é se jogar no mar de Andaman. Tem uma lua linda ali atrás. Se jogar no mar de Andaman e ficar, sabe, contemplando a lua. Bom, se o mundo acabar, você está num bom lugar, né, para o fim do mundo, né? Putz, eu pensei seriamente em fazer o meu retirement aqui.
Tá certo. É isso aí. Aqui, olha que interessante. O Miguel lá da Sérvia, ele fala, ó, olha, sabe onde são treinados os jihadistas? Lá em Bondsteel. Claro, Base militar do Kosovo. Lavagem de dinheiro, treinamento de ISIS, diferentes Al-Qaedas, tudo. Então, aí que são planejadas as false flags, né? Sim, porque quem manda no Kosovo, Leonardo, é um bando de gangsters que eram traficantes de drogas, essencialmente. A máfia do Kosovo é internacionalmente conhecida como uma das mais barra pesadas. Imagino. Bom, Pepe, claro, é isso aí. Então, obrigado a você. É assunto preferencial da CIA, né? Esse tipo de negócio. Pois é, essa aí ficou entrando numa seara perigosa. Valeu.